Oi, gente! Hoje é Dia da Consciência Negra. Eu vou indicar 5 livros de 5 autores negros, que se você não leu, não conhece, leia, já que é muito bom. O primeiro que eu vou indicar é o grande Machado de Assis, e o livro é Quincas Borba. Esse é o meu livro favorito do Machado de Assis. Ele é um dos meus escritores favoritos. E esse livro aqui conta a história do Rubião, que é um moço que era discípulo desse filósofo Quincas Borba, e quando esse filósofo morre, ele deixa toda a fortuna dele pro Rubião, e só com a condição de que ele continue o trabalho dele em humanismo e cuide do cachorro dele, que também tem o nome de Quincas Borba. Só que o Rubião é muito ingênuo, vai encontrar um casal lá, interesseiro, e por aí a história se desenrola. Você vê que o enredo é simples, mas assim, o Machado de Assis fazia assim, narrativas ótimas, com temas simples. É só você ver Memorial de Aires, que é um tema simples, e que é a história desse senhor, o senhor Aires, que ele conta uma história simples, contando a história de um romance de um casal, mas a narrativa é incrível, o jeito que ele conta. Então, fica a dica aí, Quincas Borba. Outro escritor, grande escritor brasileiro negro, é o Lima Barreto. Esse livro aqui eu já li, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua maior obra, e eu já li esse livro faz muito tempo. Os livros que tiverem resenha aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, mas esse aqui eu tenho que reler para fazer uma resenha. É um livro que eu gostei bastante, e o título meio que entrega a história, né? Policarpo Quaresma é uma pessoa extremamente... Ele é muito patriota, ele quer que troquem a língua do Brasil de português para tupi. Ele quer, assim, as verdadeiras raízes do Brasil, principalmente as raízes indígenas, que o Brasil tem uma cultura própria e não europeia. É um livro muito bom, clássico da literatura brasileira, Lima Barreto, grande escritor, fica a dica. Outro escritor que eu ia indicar é a Chimamanda, que é uma das minhas escritoras favoritas. Na verdade, eu li só o Hibisco Roxo, Sejamos Todos Feministas, mas já é uma das minhas escritoras favoritas. Ela é uma escritora nigeriana, e o Hibisco Roxo conta a história dessa moça que ela vem de uma família muito opressora. Os pais dela são muito religiosos, o pai dela principalmente oprime muito a família. Ele é um católico muito fervoroso, e ela se sente sempre oprimida, ela só se sente bem e feliz com a tia dela, e ela vive uma vida bem confortável, mas na tia dela nem tanto, mas ela se sente muito melhor na casa da tia dela, sem todos aqueles confortos, do que na opressão com o pai dela. Então é um livro muito bom, tu não consegue parar de ler. Fica a dica de Hibisco Roxo, da Chimamanda. Outro livro que eu indiquei de outra autora brasileira é a Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Esse livro ele é escrito assim, foi escrito aos diários da Carolina, e é assim um retrato assim muito interessante para a gente conhecer como era a vida de uma pessoa nos anos 50 na favela. Era no Canindé, se não me engano, que não existe mais em São Paulo, e aqui ela conta o cotidiano dela. É uma mulher muito batalhadora, ela trabalhava catando papelão para sustentar os 2 filhos dela. Muitas vezes ela desanimava, mas nunca desistia, e ela lia muito, gostava muito de escrever, e até que foi descoberto que ela escrevia esse diário dela, e teve essa publicação. Então é um livro muito bom, eu super recomendo, O Quarto de Despejo. Ela escreve muito bem, e é um dos grandes livros da nossa literatura brasileira, e mostrando assim uma era do Brasil que ainda não acabou, né, de grande desigualdade. Fica a dica, né, Quarto de Despejo. Eu gostei desse livro, que todo mundo em casa leu. Minha mãe leu, meu pai leu, a gente gostou muito. Fica a dica. O quinto livro que eu vou indicar é o Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Na verdade, aqui nesse meu livro tá só Quarto, mas o título original é Quarto de Giovanni. Então, os outros livros eu vejo Quarto de Giovanni também. Então, vou falar Quarto de Giovanni. O James Baldwin, escritor americano. E esse livro eu gostei muito, tanto que ano passado esse foi um dos melhores livros que eu li ano passado. E conta a história desse romance entre esse rapaz americano e um italiano. Um romance que
por conta da época, anos 50, sofre assim bastante opressão, como era de se imaginar, mas é um ótimo livro. Quero ler outras coisas do James Baldwin. Então, gente, hoje é dia da consciência negra, ler autores negros. É isso. Obrigada.